Bom, tá gravando. Fala, Rafa, tudo bem? Opa, tudo bom? Então, Rafael, vamos fazer aqui agora, né, para encerrar o teu treinamento do protocolo de psicologia emergencial. Eu vou passar com você, vou fazer assim um resumo geral das 6 semanas, tá? E é óbvio que vai existir variações de acordo com algumas peculiaridades dos pacientes, assim, um pouco atípico, né, do que a gente está acostumado. Mas para isso que vai servir a supervisão. Você vai estar sempre podendo contar comigo para ajuda, né? Não só comigo, com outras pessoas da plataforma, porque a gente, para auxiliar um, auxilia o outro, montando corpo clínico, para discutir algum caso mais algum ponto fora da curva. Mas em média é o tradicional. Bom, primeira coisa que eu queria te falar é que assim, o paciente, quando ele vem pronto para ser compatível com o protocolo, é aquele paciente que agrega tudo ao mesmo tempo. Ansiedade generalizada, estresse, estresse pós-traumático, né? Porque por mais que não tenha sido um evento, um acidente, alguma fatalidade, mas assim, pelo fato dele estar vivenciando algumas crises de ansiedade, ter parado de trabalhar e se enxergar num quadro agudo de doença mental, ele está com estresse pós-traumático, está traumatizado com a situação, né? Então tem ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, depressão e síndrome do pânico. Essas 4 coisas o paciente está ao mesmo tempo. Então aquela primeira anamnese, ela vai direcionar para a gente saber qual dessas 4 coisas está predominando mais. Se está predominando mais depressão, se está predominando mais ansiedade, está predominando mais o estresse ou está predominando mais as crises de pânico. Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente que a minha aluna está pegando agora, que está muito forte a crise de pânico. Ela não está conseguindo dormir, quando ela não dorme, ela tem crise de pânico quase que a noite inteira, tal, tá? Primeira sessão, tem anamnese. Na anamnese, se você olhar lá e notar, você vai perceber que as perguntas sempre têm um símbolo no final, que é símbolo de adição, multiplicação, a barra de divisão. E aí, adição é mais quadro depressivo, o asterisco, que é multiplicação, é mais ansiedade e pânico, e, e a divisão. Não, peraí. O mais é depressão, o asterisco é ansiedade, a divisão é mais pânico. Isso mesmo. Então, tem pergunta que vai levar um símbolo só, tem pergunta que vai levar 2 ou até 3. Aí, diante daquelas perguntas, a gente vai ver o que está predominando mais. Se é ansiedade, se é depressão e se é pânico. Caso seja ansiedade, não na primeira sessão, mas assim na segunda sessão, às vezes é interessante a gente aplicar o teste de rastreio do Richard Lery, que aí está lá na plataforma direitinho. Se for mais depressão, é interessante a gente aplicar o rastreio do Aaron Beck para quadro depressivo. Porque ali, próprio rastreio, o próprio teste diagnóstico, ele já faz na planilha do Excel, ele já faz uma somatória e o próprio paciente enxerga ali o resultado, sabe? Então ele vê, né? Ele vê que não é uma coisa tirada da cabeça da gente, de um achismo, ele vê o nível de ansiedade que ele está, o nível de depressão que ele está. Se esse paciente não veio por indicação de médico, psiquiatra ou neurologista, e não está tomando psicofármaco, dependendo do nível de depressão ou de própria ansiedade, a gente vai dizer para ele, ó, esse nível é importante procurar um médico. E a gente deixa bem claro da importância de ele estar tendo acompanhamento médico e para a gente tirar a nossa
responsabilidade disso, certo? Certo. Bom, então a primeira sessão vai ter a anamnese, essa anamnese já serve de rastreio. Aí a gente vai pegar o que predomina e vai fazer a psicoeducação, né? Lá você viu os vídeos da psicoeducação, que como que eu explico para a pessoa entender o que é o quadro de ansiedade, o que é o quadro de depressão, o que é o quadro de pânico. Porque as pesquisas feitas sobre esse protocolo apontam que a psicoeducação é responsável por mais de 35% do sucesso do protocolo. Quando a pessoa sabe o que ela tem, ela entende o que está acontecendo, que ela vê que é uma coisa típica do mamífero, todos os mamíferos têm esses quadros, né? Você vê um animal numa jaula, ele está com ansiedade, todos os mamíferos têm, né? Aí ele passa a entender que ele não está fora do padrão, que é uma coisa humana, que ele está sentindo, dá uma boa tranquilizada. A grande importância da psicoeducação. Na primeira sessão. A primeira sessão, ela sempre vai ter no mínimo 1h30, tá? Aí, passado essa fase da psicoeducação, aí a gente vai explicar os exercícios que vão ficar para casa. Porque o outro fator muito importante que dá resultado nesse protocolo é o acolhimento constante. Porque quando a pessoa está muito no quadro agudo, e quando você diz para ela que ela vai fazer uma sessão, daqui uma semana ela vai voltar, às vezes ela nem volta, porque essa semana ela sofre tanto, né? Então, essa questão da gente ter esse contato diário, cobrar do paciente a execução dos exercícios, o encaixe do paciente de volta para o ciclo circadiano, acordar, olhar para a luz do sol, para dar o início do ciclo circadiano do dia, a importância da alimentação mais limpa para facilitar, a indicação de alguns alimentos que proporcionam uma reversão favorável do quadro, aí fazer com que esse paciente faça os exercícios de respiração, mindfulness e o exercício o RME, né, que é aquele dessensibilização imediata. Bom, a partir daí que a gente vai ensinar os exercícios, a gente vai pedir também para o paciente anotar qual foi a emoção ou qual foi o pensamento que antecedeu a crise. Tá? É muito importante porque a gente vai reprocessar essas crenças. Então tem a crença nuclear, tem a crença até fugiu o nome agora, que anda junto com a nuclear, daqui a pouco eu lembro. Então, a partir daí que a gente, da segunda semana de tratamento, começa a trabalhar a TCC no questionamento socrático e na dessensibilização a partir da análise para trazer o paciente para racionalizar as crenças que estão ativando as crises, né? A gente vai fazer um processo de racionalização. Então, a gente vai ter, recapitulando, a anamnese, a psicoeducação baseada no que predomina na anamnese, a demonstração dos exercícios que a pessoa vai fazer durante a semana e deixar como tarefa marcar as emoções e os pensamentos que antecederam as crises e também ensinar o processo de interromper uma crise mais aguda de pânico. Não sei se você chegou a ver a estratégia de controlar o pânico, para recapitular, é o seguinte: avisa alguém da família, tá? Beleza. Quando der uma crise de pânico no paciente, para pegar uma pedra de gelo
colocar no meio da testa e a pessoa vai prestar atenção na testa congelando, é dolorido. E aí ela faz uma respiração mais profunda e só presta atenção no congelamento. O que acontece? Qual que é a lógica disso para a gente explicar para o paciente? Quando ele ativa uma crise, ele está ativando o sistema límbico no modo de luta e fuga, certo? Então você imagina se você vê um leão, você vai correr desse leão. Só que se nessa corrida, se você tropeçar, por mais que o leão esteja querendo te pegar, o teu sistema nervoso ele vai falar, pô, tropeçou, vai bater a cabeça. Então ele para o estado de luta e fuga e já direciona você colocar a mão para proteger a cabeça. Porque é uma questão de hierarquia. O que é pior, levar a mordida ou bater a cabeça e morrer na hora? Entendeu? Então, teu sistema nervoso, a tua mente, teu cérebro, ele faz hierarquia. Quando você joga o gelo bem no córtex frontal, onde ele fica ali bem no núcleo dos dois hemisférios, aonde mata um boi, por exemplo, que os caras dão uma machadada bem no meio ali, que é a parte mais sensível do cérebro do mamífero, e aí ela está sendo congelada, teu sistema límbico vai parar de disparar a amígdala cerebral para tentar entender o que está acontecendo com aquele gelo ali. Então é uma maneira de cortar a síndrome do pânico ali, corta o processo de luta e fuga. Às vezes não adianta ensinar o paciente, às vezes é melhor ensinar alguém que está perto, porque na hora do estado de pânico o paciente não vai lembrar. E esse processo também cabe para aquele paciente que não está fazendo protocolo, mas está se cortando, né, que busca ferir a pele para ter uma compensação de dor, promover uma dor física para diminuir a emocional. Para ele não se cortar, para ele não inflamar aquele corte, a gente ensina esse dispositivo de congelar a testa, que dá muito certo. Bom, daí passou tudo isso, acabou a primeira sessão. Durante a semana, vai mandar todos os dias aquele questionáriozinho falando como é que foi de manhã, fez exercício, teve crise, não teve, comeu bem, dormiu bem. Se tiver alguma emergência, deixa o paciente ligar, conversa um pouquinho. Aí ele vai sentir o acolhimento diário. Poxa, meu terapeuta tá em contato comigo todo dia, eu não estou abandonado, eu estou em contato com o meu terapeuta. Isso dá um efeito emocional muito grande. Passou a primeira semana, as demais, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, são praticamente iguais as sessões, tá? É chegar no consultório, ouvir o que está marcado das crises que tiveram e fazer o questionamento socrático da crença nuclear, tá? Então, o que aconteceu antes da crise? Nossa, me veio um pensamento de frustração, de impotência, de que eu não estou conseguindo controlar a situação. E aí veio isso, tá? Aí vou perguntar para o paciente no questionamento socrático. Você já teve diversas crises dessas. O que o médico diz para você? Tem perigo de vida? Não, não tem. Tá. Aí adianta você dar ênfase para esse pensamento? Não, não adianta. Qual a chance de você continuar validando esse pensamento, sabendo que esse pensamento é o que ativa a sua crise? Qual é a chance? Não, eu preciso parar de pensar isso e tal. Então vamos combinar assim? Toda vez que esse pensamento, essa emoção vier para você, você vai abrir o seu celular ou vai de frente para o espelho, falar assim: eu não tenho nada,
é só uma crença disfuncional e eu sei que isso vai passar, porque eu tenho controle sobre isso. Quando a pessoa verbaliza, ela tira daquela cápsula cerebral, aonde tem uma memória que está presa, ao verbalizar, ela tem que direcionar essa crença para um outro setor do cérebro, que é para formar a frase, o outro para articular a fala, o outro para ouvir a fala e o outro para racionalizar. Então, olha o circuito como se deslocou no cérebro. Tá? Então, basicamente, a gente tem que pedir para o paciente, toda vez, ir lá na frente e conversar com a crise, falando que está sob controle. Isso também é fundamental. Aí a gente vai pegar todo o questionamento socrático, vai ver como tá os exercícios e vai sempre alterando naquelas variações que a gente tem. Isso vai até a 5ª semana, tá? Chegando, perguntando como que estão os exercícios, como que foram as crises, trazer o elemento da crise e racionalizar pelo questionamento socrático. Aí vem a última semana, o paciente já está com o quadro revertido já, reaplica os testes, a anamnese, e deixa o paciente, ele tem que perceber a evolução que ele teve. E nessa última sessão, até hoje, não dá para falar que é 100%, porque nada é 100%, nem o teste DNA, tá bom? Mas quase 100% das pessoas continuam o tratamento. Não querem parar só no protocolo. Tem alguma dúvida? Ou esse resumo ficou... Não, tá sensacional. A única dúvida que me surgiu agora é assim, serve para, por exemplo, ficou bem claro, né, que é muito bom para casos mais extremos, tudo, né? Mas para casos leves também é interessante. Por exemplo, uma pessoa está meio chateada assim com desafios do dia a dia, quer melhorar a questão de resiliência, enfim, inteligência emocional. Sim, o que a gente pode fazer é usar as ferramentas, mas não há necessidade de usar o protocolo completo. Tá. Então, por exemplo, se já está com a sua abordagem psicanalítica, aí vamos supor que é como uma paciente que sempre fez psicanálise, ela falou, psicanálise eu amo tal, mas tem hora que está no psicossomático que eu não consigo reverter. Então, quando a gente ensina os exercícios de respiração, o mindfulness, o reprocessamento completo, lá o MDI propriamente dito, a pessoa praticando, porque o mindfulness e as respirações quadrada, a relaxante, a respiração diafragmática, elas formam uma espécie de um treinamento a ponto de... A minha paciente fala que quando ela começa a ouvir o áudio da indução do mindfulness, dá 2, 3 frases, o cérebro dela ouve a vozinha e já dorme. Então, é uma maneira, do mesmo jeito que a pessoa tem que praticar uma caminhada, ela praticando esses exercícios, ela vai ter resultado sempre. Ela não pode deixar de praticar, entendeu? E é muito bom usar as estratégias, mas aí a gente não tem necessidade de usar o protocolo completo para se o caso não for agudo. Usa só as ferramentas. E aí tem estratégias para, se o paciente tem uma insegurança de ficar sozinho, com essas estratégias ele pode ficar com o terapeuta meses, anos até. Sim, legal. Porque assim, quando a gente vai fazer o protocolo, não vai mudar a psique do paciente, não vai mudar as questões dele, não vai curar. A gente só vai reverter o quadro. Olha, para você ter uma ideia, da onde que eu conheci o protocolo propriamente dito. Quando formando os alunos que moram nos Estados Unidos,
os pacientes que aparecem para eles, como a vida lá está muito corrida, muito, muito difícil, o povo não tem nem dinheiro nem tempo para fazer terapia. Então, para ele procurar ajuda, tem que ser no extremo, entendeu? E aí, por exemplo, teve um que eu achei assim, de todas as questões emocionais que desencadearam uma crise de depressão profunda, até em paciente que não era depressivo, foi o que eu acompanhei com a paciente, com a aluna. A irmã dela, né, aluga casas para brasileiro, que sopram lá em Massachusetts, tem as casas, tem, né? E aí o cara, quando chega, acabou de chegar, ele não tem grana, ele vai morar com outro brasileiro no sótão, que eles transformam em apartamento e tal. Aí o rapaz ficou 3 dias assim, por a cara para fora, para tirar o lixo, para sair para trabalhar, e o marido dela falou, bem, o inquilino lá não pôs a cara para fora nem um dia, faz 3 dias, já que eu não vejo ele. Aí foram lá, bateu, ô, tá tudo bem? O cara não respondia. Aí o marido falou, pô, será que ele morreu aí dentro? Pegou e meteu o pé na porta e entrou. A hora que entrou, o cara tava na cama, ele mal conseguia levantar a cabeça. Achava até que ele tinha morrido. Ele tava todo cagado, todo mijado, completamente destruído, que não conseguia nem falar. Deram banho no cara, levaram o cara para o hospital, ele tomou soro, ficou um dia inteiro internado, porque ele estava 3 dias sem comer. Não sabe nem como ele não morreu, na verdade. E ele falou, ó, só não me matei porque eu não tive coragem de me matar, não tive força. Mas a ideia era me matar. Mas por que aconteceu isso? Ele não queria ir para lá. Ele nunca teve sonho americano, entendeu? Só que a mulher dele tinha. E ela ficou martelando, 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 martelando. Aí tinha os parentes dela que moravam lá. Aí ela pegou um primo dela, que tem empresa lá de construção, reforma, arrumou para ele lá, braçal. E o cara nem era braçal. O cara era de escritório. Aí foi para encarar o braçal, foi no começo de 2021. Aí no final de 22 era para ela ir, os filhos. Ela falou, não, é melhor no meio do ano. Tá bom, daí o cara comprou a passagem e tudo. Ela só mandou uma mensagem para ele, ó, não vou mais. Ah, por quê? Deu algum problema? Não, não vou nunca mais. Aí ele ligou pro filho dele para saber o que tá acontecendo, o moleque chorando, falando que tinha um homem estranho na casa deles lá. Nossa, Olha que porrada, cara. que é isso? É uma porrada que não tem. O cara não sabe o que ele vai fazer. Acabou a energia dele vital. Total. Aí a gente pegou, até ajudei nas sessões, que foi um caso muito grave. Aí a gente foi. Na quarta semana ele voltou a trabalhar, entendeu? Aí fizeram vaquinha para ajudar o cara, porque ele não estava conseguindo trabalhar. A mulher não cobrou o aluguel dele. Aí todo mundo ajuda nessa hora, né? Agora ele tá bem, ele tá trabalhando, ele tá tentando, vai, sei lá, que Natal esse cara vai passar, entendeu? Mas pelo menos ele voltou a viver. Isso é verdade. Vai falar que acabou a depressão dele? Jamais. Qual a chance dele ter uma recaída? Não é tão grande porque o protocolo acabou, mas ela tá seguindo com a psicanálise com ele. Então, dela tá ali semanalmente, já é uma maneira dela mensurar se vai ter uma recaída ou não. Aplica o protocolo novamente, antes da recaída. Entendeu? É uma boa estratégia. Recuperou a vida dele, né? Ele tava querendo se matar, não tinha coragem, tava naquele estado. Realmente foi uma salvação. Agora imagina o seu filho falando um negócio desse, tá? Nossa. Chorando. Puta que pariu. Eu não sei o que eu era capaz de fazer, não. Né? Acho que eu pegava passagem, voltava pro Brasil, matava a mulher, voltava para os Estados Unidos.
Fugia missão de cumprida, bola. né? Bom, missão cumprida aqui. Cara, que foda, velho. Nossa, e do nada, né? Esse que é o pior, né? Se tivesse conversado antes, ainda mais, né? Tá doido. Apunhalada pelas costas. Ah, mas eu tenho muita fé, sabe? Eu tenho fé que Deus vai proporcionar para ele uma segunda esposa, os filhos dele vão para lá, ele vai ter a vida com o pai. Vai valer a pena tudo isso daí, porque não é possível um cara tomar uma pancada dessa e alguma coisa de bom não acontecer na vida dele, né? Agora ele vai começar a dar outro valor para a vida, né? Porque ele quase perdeu. E aí ele vai fazer as coisas de um outro jeito. Com certeza vai dar uma reviravolta muito boa. O que eu falei para ele as poucas vezes que eu ajudei na sessão, eu falava assim, cara, tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. A parte emocional que a pessoa vive, que causou a crise, a gente combina com o paciente e faz a rotina do saco de lixo. Fala, olha, você vai pegar todas as suas questões, em 6 semanas a gente vai jogar tudo dentro do saco, amarrar bem amarrado e vai ficar guardado para daqui 6 semanas se abrir esse saco. Por enquanto vai ficar tudo fechado. Aí também a explicação que ficou faltando falar que a gente passa para o paciente, ó, se pensar no futuro, vai dar ansiedade. Se pensar no passado, vai dar depressão. Futura ansiedade, passado depressão. Então, durante essas 6 semanas, é como se, igual aquele filme, até deu esse exemplo, que o cara tem um controle remoto, que ele dá pausa para todo Um mundo. clique. Entendeu? Eu dou aquele exemplo, cara. É verdade. Dá uma pausa, sua vida parou, 6 semanas para você se recuperar. E sempre reforçando isso. Porque essa noite eu pensei na minha ex. Opa, saco preto, vamos pôr de volta? Vamos dar nó? Vamos, que é uma maneira de você restabelecer a condição. E depois que a pessoa está restabelecido, é claro que ele não vai conseguir não pensar e a mente dele vai elaborando essas 6 semanas, só que elabora dessensivelmente, sem muita pressão emocional, entendeu? Porque a gente está trabalhando todo um protocolo que é para a amígdala cerebral não disparar, que é para manter o nível de ansiedade baixo, entendeu? É muito bom, viu, cara? Pô, interessante. E como é que tá a experiência aí com o plano de saúde, que como psicanalista você não tinha, agora está tendo? O que você está achando? É interessante, sim, né? Tem que trabalhar bastante, né? Mas compensa demais, porque, assim, é muito fácil fechar. Tem muitos que falam assim, eu até tenho dinheiro, mas não vou pagar, porque eu tenho plano de saúde. Sim, Sim. eu sou isso muito, isso estende muitos. Então, assim, é uma venda muito fácil. Quando você vai vender, por exemplo, psicanálise na internet, a internet você tem que mostrar o fim para a pessoa. Então, assim, você não tem. Eu vejo que tem muito fogo de palha, tirando o plano de saúde, vamos dizer assim, que tem muito fogo de palha que a pessoa não pensa numa recorrência, né? Então, Uhum. assim, por exemplo, você vende pacote de 3, de 6, de 12, e aí depois ela se sente bem e some. Então, o Sim. plano de saúde tem muita recorrência, porque você pode contar com aquele volume lá todo mês. Porque é difícil a pessoa parar porque fala, bom, eu preciso, eu pago o plano, eu tenho que usar. Já, um monte fala isso daí para mim, eu tenho que usar. Então, assim, você faz um investimento baixo, por exemplo, com R$100 você consegue 10 clientes tranquilamente. A pessoa entra em contato, aceita 1.000, manda foto, pá, vamos agendar. Aceita Sul América? Tá, manda foto, pá, vamos agendar. Bradesco Saúde, como funciona? Precisa prescrição médica, manda foto da carteirinha, pá. É muito simples, é muito rápido.
E aí a pessoa vai ficando, né? Vai ficando porque agora, se não fosse dessa maneira, eu sentia muito isso dos outros leads. A pessoa vinha, tem pacote de 3, de 6 e de 12. Tá, vou fazer de 3. Vai renovar? Não, já me sinto bem, não quero mais. Então, assim, não tinha muita recorrência, né? A pessoa vinha, fechava um pacotinho, ou um pacote um pouco maior e sumia. Então, assim, o plano de E, saúde tem essa vantagem. e falando para a galera que for assistir esse vídeo aqui, que o Rafael ele veio da área do marketing digital, né? Antes de trabalhar com psicanálise, já era marqueteiro digital. E ele que, apesar de ser meu sobrinho, é meu marqueteiro também. Que me ensina e está me ajudando aí no projeto. Então, a gente tem... É interessante que tanto o Rafael quanto eu, agora, né, depois que eu comecei a estudar marketing digital, a gente conhece marketing digital e conhece a psicologia, que é bem diferente. Se eu jogar na mão de um marqueteiro para ele fazer uma campanha para você, ele está acostumado com venda, ele não sabe quais nuances que é da psicologia. Ele não sabe o que o paciente espera, ele não sabe qual é aquilo que o Rafa acabou de falar aí, tipo, eu tenho, sabe, essas diretrizes, assim, tipo, eu tenho plano, eu tenho que usar. Então, são ganchos que a gente sabe porque está na área, porque está conversando com o paciente. E a pessoa de agência, ela não é especializada nesse ramo. Então, a vantagem nossa é ter a vantagem de ter um mentor que também é da área da psicologia. Então, é da área do marketing digital e da área da psicologia. É uma diferença gigante. Não, isso é verdade. E fora também que, por exemplo, eu fiquei 8 anos aí na área comercial, de vendas, em paralelo, né, com estudos de psicanálise, né, enfim, a área de terapia. E, assim, eu acho curioso que eu desenvolvi aí uma maneira de fechar com mais excelência os terapeutas, e aí eu vejo que, não, os pacientes, né, no caso, e eu vejo que 90% dos terapeutas não sabem vender. Então, assim, eles contratam uma agência errada, que faz um anúncio nada a ver, então vem lá o contato, ele não sabe o que fazer, não entra no mundo do cliente, não acolhe ele, não ouve não ouve a dor, não usa uma conexão, um report, enfim. E isso é uma coisa que, né, a gente poderia, É porque aí, quem o sabe, marketing hoje, não ajudar dá para eles. falar que o marketing é geral, né? A pessoa tem que É, conhecer o nicho que ela vai não, isso é criar as verdade. estratégias, né? Porque assim, as pessoas confundem muito marketing com publicidade. É, Marketing não é só a e divulgação, não é vendas. só a publicidade. Ela é publicidade, a venda é a estratégia comercial. É toda uma estratégia. E o marqueteiro, ele só vai ser marqueteiro para ele poder criar uma estratégia de tudo, de como apresentar. Porque o marqueteiro, ele chega numa clínica, por exemplo, de alguém da área da saúde, ele mexe até na comunicação visual da clínica. Ele fala, você não pode ter esse tipo de quadro aqui, porque esse quadro aqui, ele traz uma atenção para o paciente. Não usa jaleco branco não, porque o jaleco branco vem aquela sensação de hospital. Síndrome do Usa jaleco branco. síndrome de jaleco branco. Faz com que a sua clínica tenha a cara de uma sala de estar, de um lounge. Essas coisas, porque às vezes a pessoa tem aquela vontade do status de ter uma clínica parecida com clínica médica, achando que vai agradar o paciente, está espantando. É, Né? E tanto é que mas é bom. até o Freud, a clínica do Freud era um divã, né? Era para o cara sentir que ele está na casa dele, pra ele deitar, para ele ficar confortável. Então, esses detalhes que formam a estratégia. E outra coisa que o marqueteiro tem especializado, ele consegue, por exemplo, no caso, eu como psicólogo, que tenho experiência nessa questão de vocação. Então, por exemplo, a área da psicologia é uma área muito extensa.
Algumas pessoas têm vocação para se comunicar com o público mais jovem, a outra tem vocação para se comunicar com o público mais idoso. É nichada. Então, a tia do Rafael é uma psicanalista que veio da área do direito e bomba, né? Tem um cliente que eu acho que é a pessoa que a gente conhece que mais tem cliente hoje de clínica. Tudo particular, tudo. Qual que é o nicho dela? É uma pessoa de mais de 60 anos, que a vida inteira trabalhou como advogado, então tem aquela postura bem serena. Quem é o perfil dos pacientes dela? Pessoas de mais idade, mais bem-sucedidas. Então ela tem a característica que é do nicho dela. Entendeu? O Rafa é mais jovem. Então ele vai conversar melhor com o público mais jovem. E eu sou mais louco, eu converso melhor. Brincadeira. É a questão da empatia, da conexão, do nichar, né? Escolher algo específico, né? Tudo isso é bem interessante. Uma coisa que eu acho interessante comentar também, aproveitar que o gancho aí que duas coisas, né? Estudante de terapia, aí, psicanálise, qualquer coisa, não vá pensando em coisas que o professor fala, de coisa de 1710, você vai se formar, vai ter um monte de indicação, vai encher sua agenda. Não, isso não existe mais. É muito difícil encher dessa forma. Só se você conhecer pessoas que conhecem muitas outras, é muito difícil. Um ponto é esse. E outro ponto também essa questão aí de nichar, né, de você falar, bom, eu falo melhor essa língua, né, esse tipo de coisa, né, e num problema específico, e já vi algumas pessoas que entram em contato comigo e falam assim, atende presencial? Aí eu explico que se você quer crescer, vai para online, porque o presencial ele tem um certo limite, o online você pode atender americanos que ganham em dólares, brasileiro tá morando no mundo inteiro, né? Então, assim, você pode atender alguém que ganha em euros, né? Então, realmente, não tem um limite de espaço. Né? Então, e o bom quem quer crescer, vai para online. Como a economia nossa está indo para casa do chapéu, a gente tentar ganhar mais baseado na moeda estrangeira, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a economia do país, né? Falar nisso, Rafael, fui no shopping ontem, eu fiquei assustado o quanto o shopping Dom Pedro estava vazio, velho. É mesmo? Ô, louco, essa época é um caos de cheio. Ontem foi o quê? Dia 20? 21, né? Foi 21, né? 21 de dezembro. 21 de dezembro eu tinha que comprar o presente do Antônio. E aí eu e a Fabiana fomos levar ele, né? Pra experimentar a chuteira. Porque depois você dá, ele não quer, então tem que levar junto. Cara, eu pensei, eu não vou andar naquele shopping, eu vou passar mal. Quando tá muito cheio assim, né? O ar-condicionado não funciona, fica aquele calor horrível. Cara, tava tudo vazio, dava para andar tranquilo. Caramba. Pouca gente comprando. Eu acho que esse Natal vai ser bem recessivo, viu? Nossa, ano passado, a partir do dia 15, era um caos. Os carros subiam em cima dos muros lá, porque não tinha mais vaga. Era lotado. Você, para andar, tinha que se espremer assim, caramba. Nossa Senhora. Mas vamos ter fé. Então é isso, Rafa. Então tá gravado a posteriori aqui a sua formatura do protocolo, se bem que você já está trabalhando com ele, mas é a última aula, a última revisão. Então é isso aí. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau.